bem-vindas a este culto do primeiro domingo após Pentecostes, ou Domingo da Trindade. Saúdo-vos com as palavras do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 5, que dizem: Os serafins diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, a sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Celebramos este culto em nome e na presença do Trino Deus, que é Pai e Mãe, Criador e doador da vida. Em nome do Filho Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador, e em nome do Espírito Santo, professor, guia e santificador das nossas vidas. Amém. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, aqui nos reunimos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e adorar, para bendizer seu santo nome, para agradecer e orar. Estamos aqui para louvar e adorar, para bendizer seu santo nome, para agradecer e orar. Estamos aqui em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, aqui nos reunimos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Muitas vezes falhamos em nossas palavras, em nossas atitudes, muitas vezes não fazemos a vontade de Deus, nos distanciando do seu querer, nos distanciando do seu evangelho. Por isso, convido a confessarmos os nossos pecados, cantando. Se sofrimento te causei, se a meu exemplo fraco tropeçou, sem teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se mal e fútil foi o meu falar, se a meu irmão não demonstrei amor, se eu sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de certezas mil. Transforma a minha vida entregue a ti. Amém, Senhor. Após esta confissão coletiva de pecados, nós pedimos: tem, Senhor, compaixão de nós. Retira de nós os nossos pecados para que possamos participar da tua glória. Amém. Diante de tanta injustiça, guerras, ódio, violência, indiferença para com o próximo, só nos resta implorar pela piedade do Senhor, que Ele venha e traga consigo o seu reino de paz, de justiça e de amor. Suplicamos a Deus que nos ouça, aperfeiçoa-nos, consola-nos, motiva-nos a viver em paz. Pela paz no mundo suplicamos cantando: ouve, Senhor, eu estou clamando. Ouve, Senhor, eu estou clamando. Tem piedade de mim e me responde. Ouve, Senhor, eu estou clamando. Tem piedade de mim
celebramos a Ti, Senhor, e em Tua presença nos alegramos. Senhor Deus, bom é poder cantar louvores a Ti, bom é poder saber que somos guardados por Ti. Melhor ainda é poder expressar a nossa fé de forma aberta. Glorificamos a Deus cantando, glorificado seja o Teu nome. Glorificado seja Teu nome, glorificado seja Teu nome. Aleluia, 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 glória a Jesus. Oremos. Amado Deus, te somos gratos pela semana que tivemos, pelo que pudemos fazer com a diversidade de dons que nos deste, pelo convívio saudável com as pessoas, enfim, pela vida. Senhor, gratos te somos por teu amor e condução dada ao teu povo no testemunho do Evangelho. Por tudo isso te pedimos que o Teu Espírito Santo esteja no meio de nós, nos dando discernimento e sabedoria diante da Tua palavra que vamos ouvir, refletir e colocar em prática. Que Deus motive nossos corações e mentes e ações concretas. Isso nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Compartilhe a leitura do Antigo Testamento, livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 1, 2 e 4. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Até aqui a leitura de Gênesis. O texto que é base para a pregação do dia de hoje, encontramos na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, os versículos de 11 a 13, onde diz assim: E agora, irmãos, até logo. Procurem ser corretos em tudo. Escutem bem o que eu digo. Tenham todos o mesmo modo de pensar e viver em paz. E o Deus de amor e de paz estará com vocês. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Todo o povo de Deus manda saudações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo estejam com todos vocês. Até aqui. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Aleluia, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Aleluia, aleluia. Queremos acompanhar a leitura do Evangelho, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20. Os 11 discípulos foram para a Galileia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas.
Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer e tudo que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, que é como um pai e uma mãe, e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um e cada uma de vocês. Querido irmão, querida irmã, hoje celebramos o Domingo da Trindade. A Trindade expressa a compreensão que os cristãos têm de Deus e a partir dessa compreensão interpretam a Escritura Sagrada. Como cristãos e cristãs, confessamos um único e verdadeiro Deus, mas que se revela em três pessoas: Deus Pai, Criador do céu e da terra, Jesus Cristo, seu único Filho e Salvador, e o Espírito Santo, o Auxiliador, o Consolador, que cria a Igreja e nos leva à fé e nos conserva na fé. No texto previsto para a pregação de hoje, encontramos esta formulação litúrgica em forma de bênção proferida à comunidade de Corinto: que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. A saudação apostólica, como ficou conhecida também por nós, tornou-se a marca dos escritos paulinos, e sobre ela vamos hoje refletir na despedida do apóstolo Paulo em sua segunda carta que ele escreve à comunidade de Corinto. Paulo funda a comunidade de Corinto entre fins de 49 e meados de 51, em sua segunda viagem missionária. O pano de fundo dessa segunda carta são conflitos e tensões que surgem dentro da comunidade por causa da influência de líderes infiltrados na comunidade que, segundo o apóstolo, estão mercadejando a palavra de Deus. Estes líderes infiltrados colocam em dúvida a legitimidade do ministério e a autoridade de Paulo como apóstolo. Em resumo, podemos afirmar que a comunidade está dividida em distintas correntes, e Paulo faz uma defesa contundente de seu ministério frente a seus críticos que produzem desunião na comunidade. Portanto, Paulo escreve esta carta apontando para o que julgava não estar bem na vida da comunidade de Corinto, rebatendo os argumentos dos falsos apóstolos infiltrados. E após ele inicia a saudação de despedida, que é o nosso texto em questão. É uma despedida breve, de 3 versículos, mas de profundo significado. E o faz como que virando a página, ou seja, apesar de sentir o dever de orientar e repreender a comunidade, Paulo lembra os coríntios quem eles são. São povo de Deus e que tanto as suas vidas como a vida da comunidade é fruto do agir de Deus por meio do Espírito Santo. Por isso, Paulo convida a comunidade para alegrar-se, pois mesmo neste momento de conflito, se sabem amparados por Deus, que os chama para viverem pela fé uma nova vida, que se manifesta por meio de palavras, de posturas e atitudes que buscam a unidade e a paz. Para Paulo, a unidade, ou seja, ter o mesmo modo de pensar, ou, como na tradução do Almeida diz, ter o mesmo parecer, não significa que todos precisam pensar de forma igual. Isto é uniformidade. Também não significa que uma pessoa ou uma minoria dita as regras, dita o que é certo e os demais devem obedecer. Isto é dominação. A unidade que Paulo exorta a comunidade de Corinto tem como fundamento uma vivência comunitária baseada no seguimento de Jesus. Quem segue os passos de Jesus reconhece que ninguém é superior ou melhor, mas humildemente analisa sua consciência para sempre se aperfeiçoar na fé, deixando-se
aconselhar e consolar mutuamente. A comunidade cristã não é isenta, não é livre de conflitos. Por isso, o apóstolo Paulo exorta os cristãos de Corinto para preservarem a paz e a unidade, sempre buscando a correção e o aperfeiçoamento que Deus promove. Quando os conflitos, as discórdias e as desavenças se sobrepõem à unidade, a comunidade deixa de ser lugar da presença de Deus. Por isso o apóstolo Paulo orienta: aperfeiçoem-se, corrijam-se, consolem-se, para que a unidade seja preservada e a paz reine entre vocês. E assim, o Deus de amor e de paz estará com vocês. Ou seja, Paulo lembra a comunidade de Corinto que a característica do ser de Deus é amor e paz. Portanto, onde Deus habita, há sinais de paz e de amor. E por outro lado, só viveremos em paz e amor se Deus habitar entre nós. Se deixarmos espaço para Deus conduzir o nosso falar, o nosso agir, o nosso viver, então sim haverá sinais de paz e de amor. Os conselhos de Paulo querem alcançar também a nossa vivência, a nossa realidade. São palavras vivas e atuais. E olhando para o nosso atual contexto no país, percebemos tantas divisões, tantos discursos de ódio, violência, fanatismo, egoísmo, intolerância com quem pensa e vive diferente, desprezo pela vida e banalização da morte. A nível mundial, percebemos que há falta de paz e de unidade entre os países. No meio religioso, principalmente entre os cristãos, percebemos nos últimos tempos o surgimento de falsos apóstolos, que confundem, criam discórdias e desunião. Esquecem do Evangelho e buscam benefício próprio, exaltando a si mesmos, pregando a si mesmos, arrogando-se poderes de cura e de prosperidade. Infelizmente, esta religiosidade tóxica acaba influenciando os nossos relacionamentos e a nossa vivência comunitária. Também em nossas comunidades luteranas, muitas vezes, nos deparamos com atitudes contrárias à vontade de Deus, que ofendem a vida e dificultam a vivência da paz e da unidade. Certamente não foi fácil reconstruir a vivência da paz e da unidade na comunidade de Corinto, como também não é fácil hoje, em nosso tempo conturbado. Nós sabemos que não é fácil manter a unidade e a paz em nossa família e também na comunidade que nós pertencemos. A fé não nos isenta de conflitos e tentações. Somos igreja no mundo e por isso sempre de novo precisamos ser lembrados como foram os cristãos de Corinto, quem nós somos e para qual missão Deus nos chamou neste mundo. E nisso, as palavras bíblicas de hoje nos ajudam. Elas lembram quem nós somos e qual é a nossa missão. O livro de Gênesis lembra que o nosso Deus é o Criador da vida, de tudo que existe. E este Deus criou a nós, a sua imagem e semelhança, diz lá no capítulo 1, versículo 27. O que significa sermos criados à imagem e semelhança de Deus? Ser criado à imagem e semelhança de Deus leva Paulo, o apóstolo, a afirmar que o nosso corpo é o templo, a morada, onde o Espírito Santo habita. Portanto, em Cristo, pelo batismo, fomos santificados, tornados santos, escolhidos por Deus, para que por meio de nossa vida, do nosso corpo, o glorifiquemos. Vivamos uma vida dedicada a Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, Jesus envia seus discípulos ao mundo com a missão
de batizar e ensinar aos seus seguidores e seguidoras. Esta palavra de Jesus nos lembra que pelo batismo também fomos aceitos e incluídos no povo de Deus, e igualmente enviados para sermos bênção e levarmos bênção a todas as pessoas e lugares. Esse compromisso com a missão de Deus perpassa toda a nossa vida. Por isso, a IACLB neste ano nos convida a refletir sobre o tema do ano, viver o batismo, e nos lembra por meio do lema bíblico que fomos escolhidos por Deus para darmos frutos, para sermos bênção. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Que maravilhoso ouvirmos esta palavra. E mais, precisamos sempre lembrar que a capacidade para cumprir a missão que recebemos de dar frutos não está em nós. Muitas vezes somos mais maldição do que bênção. Muitas vezes produzimos frutos azedos ou nem produzimos frutos, somos infrutíferos. E sempre de novo precisamos nos deixar corrigir e aconselhar pela palavra de Deus. Nos deixar aconselhar, corrigir e também consolar. Sim, palavra esta que nos consola, pois nos lembra que Deus, por meio do seu Espírito Santo, capacita pessoas imperfeitas para realizar a sua obra, a sua missão. Paulo tinha consciência de suas fraquezas e limitações, e que elas não eram empecilho para ser apóstolo. Pelo contrário, sabia que a graça de Deus lhe bastava e que dessa graça recebia força para anunciar o Evangelho. Por isso, já em sua primeira carta à comunidade de Corinto, escreve sobre a manifestação de Deus em seu Filho Jesus Cristo, dizendo: Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura para envergonhar os sábios, e para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem importância, para destruir o que o mundo pensa que é importante. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 e seguintes. Diferente dos falsos apóstolos que buscavam se vangloriar diante da comunidade de Corinto, Paulo seguiu os passos do crucificado e, como servo humilde, se colocou como instrumento nas mãos de Deus para a edificação do seu reino. Isso fica claro quando ele diz: pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como Senhor, e a nós como servos de vocês por causa de Jesus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Somos como vasos de barro para mostrar que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Querido irmão, querida irmã, que possamos sempre lembrar que somos como vasos de barro que contém o precioso tesouro do Evangelho, que também possamos nos deixar corrigir, aconselhar e consolar, e que possamos nos deixar usar por Deus como seus instrumentos, para que por meio do nosso falar, por meio do nosso agir, por meio de nossas atitudes, possamos promover a paz e a unidade neste mundo conturbado. Amém. Convido para confessarmos a nossa fé cantando: Creio, Senhor, que és Deus. Creio, Senhor, que és Deus, Deus nosso Criador. Creio, Senhor, que és Pai, que de todos cuidas com grande amor. Creio, Senhor, que és Pai, que de todos cuidas com grande amor. Creio, Senhor, que
Queremos motivá-los para a oferta deste final de semana, uma oferta nacional de apoio à missão entre e com povos indígenas. Neste ano de 2020, queremos realizar ações para conhecer e assim respeitar os povos indígenas no Brasil, sua luta e a sua resistência, na perspectiva de vida digna e abundante para todas as pessoas. O Conselho de Missão entre Povos Indígenas busca refletir sobre a importância de uma convivência saudável, baseada no diálogo intercultural e interreligioso. As ofertas podem ser entregues na Secretaria da Comunidade durante a semana. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Um dos serviços da igreja é interceder. Interceder pelas mais diversas situações que nós encontramos em nosso mundo. Por isso, agora, queremos nos colocar em oração. Oremos. Bondoso Deus, nós te agradecemos por este momento de celebração. Que esta palavra, Senhor, nos acompanhe na caminhada nestes próximos dias. Que ela nos aperfeiçoe e nos faça perceber que nossa tarefa enquanto igreja ou pessoas é de trabalhar pela paz que vem de Ti. Senhor nosso Deus, nós também trazemos diante de Ti todas as situações de tristeza e de dor que existem em nosso mundo. Especialmente, Senhor, nós colocamos em Tuas bondosas mãos aquelas pessoas que estão entristecidas, pois perderam familiares queridos. Abraça-os e consola-os. Estejas também de uma forma muito especial com aquelas pessoas e aquelas famílias que têm pessoas enfermas, que Tu possas assim colocar a Tua mão sobre elas, dando-lhes a Tua proteção, o Teu cuidado, envolvendo-as no manto do Teu amor. Ó Deus de bondade, também Te pedimos, abençoa o nosso trabalho, para que possamos realizá-lo com zelo e lembrarmos daqueles que não têm trabalho. Que Tu, Senhor, possas animá-los e abençoá-los neste tempo de procura. Abençoa, Senhor, também a nossa cidade, o local onde nós vivemos, e intercedemos, bondoso Deus, pelo nosso país, pelas pessoas que sofrem pela doença Covid-19 e que elas também possam encontrar o Teu cuidado e o Teu consolo. Oramos, Senhor nosso Deus, também pela nossa comunidade, pela nossa igreja, para que ela continue sendo fiel ao Teu Evangelho, para que ela continue divulgando a Tua palavra de amor ao mundo inteiro. Temos tanto para pedir, temos também tanto para Te agradecer. E por isto, juntos e a uma só voz, queremos agora orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino,
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção que vem de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te conceda a bênção e a paz. Que assim te abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejamos a todos e a todas uma boa semana, que Deus esteja com vocês e assim também desejamos, como o apóstolo Paulo, estejam alertas e fiquem firmes na fé, sejam corajosos e fortes, façam todo o trabalho com amor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Assim desejamos que todos possam ter uma semana abençoada. Amém. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser.